Boa noite, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado pela participação de vocês na live. O objetivo aqui hoje é a gente falar um pouco sobre os fundamentos da LGPD e práticas da implantação do 27701, que é um curso que a gente vai lançar agora no dia 13 de outubro. Esse evento aqui tem por objetivo trazer uma explanação, estratégia, visando demonstrarmos os motivos de custos financeiros, de como é que a gente implementa, o impacto disso dentro de uma organização. Então, esse é o nosso propósito dessa noite. Eu espero que vocês curtam essa nossa jornada. Eu sou o professor Rabelo, estamos à frente aqui do IBMEC, excelência em atendimento, excelência em treinamentos, excelência no ensino corporativo. Obrigado pela participação. Vou compartilhar com vocês a minha apresentação, onde tem por objetivo fazermos a nossa jornada aqui de apresentação, né? Vamos lá. Beleza? Acredito que vocês já estejam vendo. Deixa eu só arrumar aqui meus controles. Deixa eu arrumar aqui mais um controle. Tranquilo. Vamos lá. Obrigado, boa noite novamente. Se vocês quiserem meu contato, tem aqui no LinkedIn, Rabelo Alex. Novamente, obrigado pela oportunidade de vocês, pelo tempo que vocês estão dispostos aqui nesse evento. O compromisso com o IBMEC é de excelência. Vou falar um pouco sobre mim. Eu tenho ISO 27701, essa aqui acabou de ser criada em dezembro, a nível global. Eu sou líder implementer da ISO 27701. Essa ISO ela é uma extensão da 27001 e da 002, que é a de segurança da informação, e aí criaram uma ISO 27701 voltado para a gestão da privacidade da informação. Tenho segurança cibernética pelo MIT, sou instrutor e DPO da carreira de DPO pela Exim, sou membro do IAPP, um segundo organismo muito reconhecido pelos profissionais de privacidade, geralmente é muito reconhecido pelos profissionais de advocacia. Tenho certificação de Ético-RAC, reconhecido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e pela NSA. Tenho 18 anos de certificação Oracle Professional, tenho certificação Microsoft Professional e sou especialista em regulação e compliance pela Universidade de Pensilvânia, de 2019. E aí é claro que a nossa pauta hoje foi construída em exemplo, não é a melhor forma de educar, é a única. Então, o nosso evento hoje foi construído em exemplos. Até porque a implantação da privacidade, a grande dificuldade não é a lei. Na grande maioria, todo mundo é alfabetizado e sabe ler a lei. O problema é converter aquelas prescrições que estão ali na lei e aplicar isso devidamente dentro de uma organização. Em que momento que a gente fala que ela está adequada? Em que momento que a gente atingiu os objetivos mínimos para demonstrar conformidade, compliance? Como é que a gente identifica que, de fato, é uma 27001, 002? Eu li a lei e eu não consegui achar essa palavrinha que tem que reconhecer a 27001, 002. Pois bem, esse é o objetivo aqui do nosso evento hoje, trazer algumas explicações para vocês, justamente para vocês se ambientizarem um pouco os contextos, e fazemos juntos essa imersão. Mas, para isso, nós temos que começar pelo começo. Esse conceito de privacidade, gente, está amplamente discutido. Não é de hoje isso não é um projeto de governo de um presidente A, B ou C. Isso não é atritos políticos que está acontecendo. Isso não é um trabalho a mais que nós temos que ter na vida. Pelo contrário. Isso é uma coisa que está vindo naturalmente desde 1948.
pós-Segunda Guerra Mundial. Isso foi definido, a privacidade está sendo definida na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí é claro que isso, conforme a nação, a população mundial está evoluindo nas suas culturas, nos seus conceitos, é claro que, obviamente, que a privacidade também está se adequando. Em 1950, teve a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Em 1981, a Convenção de Proteção de Indivíduos relativos ao processamento automático de dados pessoais. Opa! Em 1981, já naquele ecossistema de tecnologia, computadores e tudo mais, já pensavam nisso, já sabiam que, em algum momento, aquelas informações pessoais iriam ser armazenadas e processadas em um computador. Depois disso, veio a diretiva de 95/46/EC, que é a nossa famosa pai da GDPR. Então, foi institucionalizada uma diretiva, onde cada país ali regulou alguma coisa a mais, particular dentro do seu próprio país. O bloco europeu foi se construindo, foi se fortalecendo. Em 2002, criaram uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Em 2016, veio então a nossa GDPR, que é a privacidade do bloco europeu, da União Europeia, que ela substituiu a Diretiva 95/46/EC. E aí, hoje, a gente fala desse regulamento, que é a 679 de 2016. E como é que está o cenário hoje, Rabelo? Gente, e não foi subitamente que foi implantado isso. Vocês podem ver no mapa que, na América do Sul, é claro que esses pontinhos cinzas da América do Sul são países que não estão adequados. Até sexta-feira passada, nós estávamos igualados a Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana e Suriname. Países que vocês estão acompanhando a mídia, que não é um país muito democrático. Então, graças a Deus, a nossa LGPD, na sexta-feira passada, entrou no circuito. Mas isso significa que o quê? Que naturalmente, todos os países estão passando por a sua evolução. A gente pode ver na África, por exemplo, que os países, na sua grande maioria, não estão adequados ainda, mas estão em processo. É claro que cada país tem seu nível de maturidade, de acordo com o seu povo, com a sua cultura, com os seus governantes. Vale lembrar que o Chile já tem uma privacidade desde 1999. E o Brasil, agora, em 2020, sob muito suor, implementamos a nossa. Os nossos amigos argentinos, os amigos argentinos, desde 2015. E aí, como é que está o cenário atual? Claro que está natural. Estamos passando por evolução. O país, os Estados Unidos, que se declara onipresente, onipotente e tudo mais, o Privacy Shield, que é a lei de privacidade deles, foi tornada inválida muito recentemente. Vocês podem ver que no dia 16 de julho, deixa eu habilitar o meu mouse, ponteiro, ok. No dia 16 de julho, a União Europeia decidiu que o Privacy Shield, que é a lei da privacidade dos Estados Unidos, se tornava inadequada. Por que isso? Por causa do dia 11 de setembro, onde, pós a queda das Torres Gêmeas, os Estados Unidos, Estados Unidos, fez uma emenda constitucional na qual dava garantias supremas em defesa do país. E aí chegou um estudante de direito, recém-formado nos Estados Unidos, e protocolou, peticionou na União Europeia, falando assim: oi, gente, a privacidade não dá garantia, não. Todo esse conceito que está aqui nesse papel aqui pode rasgar, porque existe uma lei superior à Privacy Shield que fala que a qualquer momento, a qualquer instante, sem autorização judicial, sem tramitações democráticas,
A NSA, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o FTC, e demais, o Exército e demais organismos de segurança pode avocar e buscar essas informações dos cidadãos. Então, os cidadãos não estão protegidos. A Comissão Europeia falou assim, verdade. Entendemos que, de fato, não dá garantia nenhuma. E aí, transformou em validez do Privacy Shield. Ah, Rabelo, isso significa que a privacidade dos Estados Unidos está ilegal? Não, gente. O que nós vamos ver nas nossas aulas existe vários mecanismos de você fazer uma transferência de dados. O fato do Privacy Shield estar adequado com a União Europeia significa que a União Europeia reconheceu que, em caso de violação, o titular dos dados, cidadão, pode usar pode recorrer de forma administrativa ou judicial em busca do seu direito. E aí, é claro que se tornou inválido esse contexto, e aí a gente passou para o segundo ponto. Qual que é a outra medida e controle para a gente fazer essa transferência de dados? A gente chama de Standard Contract Clauses, que são as cláusulas contratuais padrões. Porém, isso tem que ser aprovado, todas as cláusulas contratuais padrões têm que ser aprovadas pela Comissão Europeia. E foi 2 semanas de correria, em julho, por causa disso. Porque as empresas perderam a garantia de transferência, elas estavam ilegais para transferir de dados. Imagine uma empresa que tem a matriz ou filial nos Estados Unidos, e aí tem a filial e a matriz no bloco europeu. Estava proibido de transferir. Não tinha segurança jurídica para fazer essa transferência. Os advogados correram, construíram os documentos legais que eram para ser construídos, devidamente registrado na GDPR. A nossa LGPD também permite isso. E a Comissão Europeia aprovou essas transferências. Tanto é que essa semana o próprio Facebook, de forma muito indelicada, chegou para a União Europeia e falou assim, olha, se vocês não determinarem de novo a validade do Privacy Shield, eu não consigo operar mais na União Europeia. Isso é uma discussão muito grande. Portanto, a privacidade está semanalmente passando por evoluções. Seja um país, seja as relações, sejam entendimentos. E cada vez que passa, esses entendimentos se tornam cada vez mais restritivos e favorável ao titular dos dados. É claro que nós temos um cenário de tecnologias que estamos sempre evoluindo. Nós estamos hoje falando de inteligência artificial, machine learning, análise de comportamento, IoTs, robôs, computadores quânticos, mas que cada vez mais essas leis estão abraçando essas situações, essas novas tecnologias. E aí, não foi à toa que depois de anos e anos, meus acadêmicos estudando sobre reconhecimento facial, a IBM tirou do seu portfólio a comercialização de reconhecimento facial. Isso foi recente agora, em junho. Da mesma forma como a Amazon, Microsoft e Google também tirou essa solução de reconhecimento facial. Primeiro, por quê? Porque o reconhecimento facial deve ser usado dentro de um contexto, no geral, no local público ou dentro de uma corporação, dentro de um shopping, dentro de um local nesse sentido, dentro de um condomínio. Mas a gente está infringindo o tríade da privacidade, nossos princípios da privacidade, que é não ser monitorado, não ser reconhecido e não ser registrado. Portanto, como é que a gente fala que um reconhecimento facial não permite com que eu não seja reconhecido? Está infringindo os princípios de uma privacidade. Princípios, não pode mais isso.
E aí é claro que, concomitantemente, foi justamente naquela mesma semanazinha, a gente se lembra daquele caso que nos Estados Unidos que um policial deitou um negro e pisou no pescoço dele e ele morreu, infelizmente? Pois é. E aí o pessoal meio acadêmico começou a estudar que o algoritmo era preconceituoso, tendia a ser preconceituoso. Não eram dados que entravam no algoritmo e geravam resultado, de forma alguma. Porque a gente sabe que os dados aqui pode ser mudado. E foi o que os pesquisadores fizeram. Mudou um campo, por exemplo, pegou os mesmos dados e mudou apenas a cor da pessoa. E ele falou assim: toda essa massa de dados que está aqui, ela é branca. E aí gerou um resultado. Se a gente mudou um campo, tende a ser o mesmo resultado. Mas não. Mudaram o campo para o negro, e aí rodou o algoritmo e chegou outro resultado. Opa, não pode. E juntou todo esse contexto de mídia americana, os grandes players questionando isso, a comunidade da privacidade questionando até que ponto vale esse uso, até que ponto é permitido o governo monitorar as pessoas por reconhecimento, versus a segurança pública, versus defesa do país, chegaram à conclusão do tipo: olha, reputação. Estamos tomando muitas advertências. Não podemos ser mais isso. E aí as empresas começaram a tirar. Tirou um, tirou dois, tirou três, e no geral todas as outras empresas tiraram produto de reconhecimento. Mas a gente está falando do Brasil. É claro que também a LGPD não é um processo que aconteceu porque o Senado me empurrou e derrubou a MP 959. Gente, isso está sendo discutido desde 2010, com a consulta pública pelo Ministério da Justiça, depois veio a Lei de Acesso à Informação, que deu aporte a isso, depois começou a ter um projeto de lei do Marco Civil, depois, por conta de uma violação de dados, veio a Lei Carolina Dickmann, depois foi proposto no Senado um projeto de lei que tratava de proteção de dados, e aí em 2014 foi institucionalizado o Marco Civil da Internet, ou seja, esse contexto de privacidade está sendo construído. Depois, em 2015, foi aprovada a Comissão de Ciência e Tecnologia pelo Senado, que substituía o PLS 330. Depois foi aprovado, aí, em paralelo, o mundo já está falando de privacidade muito mais forte, porque em 2016 veio a GDPR, assim como a nova consulta pública do Ministério da Justiça. Em paralelo, em 2017, uma tramitação no Congresso de 2 projetos e um no Senado. Em 2018, boom, Cambridge Analytics. Se vocês viram esse documentário Netflix, vocês vão ficar aterrorizados. Se vocês não viram, vocês vão ficar aterrorizados. E eu te falo uma coisa, é muito oportuno, eu acredito realmente que, de fato, existiu isso tudo. O nível de armazenamento que essa empresa que o Cambridge Analytics teve, por conta de que ele extraiu esses dados do Facebook, é muito grande. Chegaram ao nível de ter 5.000 dados de uma pessoa. Nem eu sabia que tinha esse estudo de dado. Nem eu. Para induzir a votações. Fazer publicidade direcionada para as eleições do Donald Trump. E aí o mundo de privacidade está aí. Em 2019, foi criada a nossa NPD, pela MP 9869, e aí veio a discussão da PEC 17, onde incluía a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais do cidadão. Mas temos esperança.
Existiam as metodologias internacionais. Existe a metodologia de uma empresa chamada Exim, assim como tem a EAPP, assim como tem a ISO 27701, recém-lançada agora em dezembro, na qual eu sou instrutor da Exim, membro do EAPP e certificado também pela ISO 27701. Muito bem. Agora vamos implementar isso nas organizações. Isso é um projeto de TI? Vamos começar pelo meio da figura. Não, gente. Entre 70% a 80% de implantação de um projeto de privacidade é TI. Mas se ele não tiver um patrocínio, se ele não tiver uma equipe qualificada, se ele não tiver treinamentos para a corporação no todo, ele não implementa. Quer que eu prove? Quantas leis no Brasil nós temos que não são aplicadas de fato? Pois é, funciona assim dentro da organização. Simples assim. Então, se a gente não tiver um patrocínio, se não tiver um encarregado de proteção de dados, que eu já vou falar sobre isso, se não tiver uma alta gestão apoiada e tudo mais, não conseguimos. Eu não consigo fazer o meu gerenciamento de produtos. Eu não consigo criar novos produtos. Porque a partir de agora, eu não consigo mais inferir os resultados, análise de comportamento, análise de perfil. Porque antes de você fazer uma análise de perfil, você tem que fazer análise, você tem que pedir um consentimento, você tem que ter uma base legal. E a base legal não é legítimo interesse. Porque, de acordo com o artigo 10 da LGPD, só pode aplicar a LGPD condicionado a respeitar os direitos dos titulares e apoio e promoção. Rabelo, mas eu sou do direito e de legítimo interesse é a propriedade dele. Ok. Mas que eu concordo com você que o legítimo interesse é dele criar a empresa. Eu quero criar uma empresa de rede de hotéis, eu quero criar uma empresa de venda de produtos, eu quero de engraxate, eu quero criar um produto. Esse é meu legítimo interesse. Mas quando tratamos de dados pessoais, ele é subjetivo. Você tem limitações, você está condicionado a certas situações. Então, esse gerenciamento de produto não é fácil, não. Então, o profissional tem que estar bem capacitado, treinado, gerir toda essa equipe que vai preservar a organização de uma violação, de uma reputação, é fundamental. A equipe do jurídico também deve estar treinada. Isso não é simplesmente uma relação contratual. Eu estou observando no mercado palavras bonitas em relações contratuais, mas você sabe escrever os elementos mínimos para construir uma relação entre um controlador e operador? Existem obrigações mínimas. Existe um checklist para você adequar. Não é escrever bonita. Não é escrever de forma unilateral essa relação contratual. Até porque o juiz já sabe disso, que como ele vai pegar um contrato e ver que foi redigido de forma unilateral, perda de causa. Simples assim. Então o jurídico tem que estar capacitado. Tem que ir além. O jurídico, de alguma forma, tem que entender um pouco de TI. Sim. Nós estamos falando de direito digital. Direito digital não é pegar o livro e botar em Word, não. Botar em PDF. Direito digital é transformar os conhecimentos em direito e jogar para a tecnologia. E vice-versa. Isso é um novo ramo do direito. Nós estamos falando de análise preemptiva, de resultados inferidos que o Supremo já tem, o TCU já está trabalhando com isso, o TST já está nessa linha. Por que não? Os advogados vão continuar nas metodologias antigas. Existe para outras cadeiras. Agora, para o direito digital, não. Os profissionais têm que estar capacitados. E é claro que a gente está falando de compliance. É uma lei, uma conformidade. E é claro que para uma relação contratual entre um fornecedor e um contratante, existe uma relação. Deve exigir algumas obrigatoriedades entre eles. Mas a gente sabe que a grande maioria das violações dos dados ocorre no recurso humano.
Esse é o grande problema que está acontecendo. As empresas não estão treinando os profissionais, fazendo um plano de conscientização. E aí, desculpa, isso é um entregável para a NPD em caso de violação. Vocês treinaram seus profissionais, vocês fizeram um plano de treinamento, plano de conscientização em um ano? Fiz, demonstra, prova. Accountability. Cadê a documentação? Não é simplesmente falar que eu fiz. E não é pegar um documento qualquer. Você tem que provar que, de fato, houve um reciclamento, de que aquele cliente, de que aquele funcionário não vai clicar num link de spam para baixar um software que não deve, que ele não deve botar papéis em cima da mesa que são sigilosos, que ele não deve transferir o Word, Excel e documentos da empresa que tem dados pessoais pelo WhatsApp. Pessoal de TI e sistemas, não é vocês que são responsáveis. Vocês executam o que for demandado. Até porque quando a gente fala em ativos, em proteção de dados, nós estamos falando de identificação de ativos. E quem é que mapeia esse ativo? Quem é que mapeia esse dado? O gestor do negócio, o presidente ou o diretor, o superintendente, que dá valor para essa informação. Valor financeiro, sim. Imagina a receita da Coca-Cola. Quanto que vale essa receita? É uma lenda, né? A gente sabe que é uma lenda, mas se materializa nesse caso. Serviços. Os serviços agora têm que ser prestados de forma sigilosa. Você não pode pegar um processo qualquer da justiça e carregar debaixo do braço e botar em cima da mesa de um boteco. Você responde, advogado. Você responde. Porque aquele processo, na capa ali, tem nome das pessoas. Uma coisa é o processo, a justiça, deixar essas informações públicas. Ela tem o direito, é inerente ao Tribunal de Justiça, publicar de acordo com o princípio da publicidade e transparência. Ok. Outra coisa é você, como parte ou como advogado, pegar o processo e botar em cima da mesa. Se você não aplicou as medidas corretas, você responde. E não é porque as informações estão públicas, significa que está pública, não. Porque você não tem base legal para transformar ela em pública. O judiciário tem. Isso tudo nós temos que conversar. Essas informações do tipo, eu dei o retweeter das informações das pessoas. A pessoa manifestou que é homossexual. Isso é um dado sensível. Mas eu dei só um retweeter. Eu só compartilhei. Não pode. Eu, como titular, eu posso exercer meu poder livre de publicar essas informações. Não significa que, porque ela está pública, você tem alguma base legal para copiar. E a LGPD fala que só é necessário para a proteção de crédito isso. Cuidado para você não pegar um artigo que é de um tema e falar de que é necessário, que dados públicos podem ser, sim, utilizados sem consentimento. Entenda uma estrutura de uma lei. Comercial e marketing. Na União Europeia, as empresas de marketing estão em falência. Porque eles não podem mais fazer análise de perfis. Porque as pessoas não estão dando consentimento. Antigamente, as empresas coletavam dados de tudo e carregavam aquelas informações. Agora não pode mais. Não é mais assim que acontecem as coisas. Agora, para coletar, você tem que pedir autorização e tem que ser consentido. Tem que ser uma ação. É o princípio do opt-in. Alguém tem que marcar, selecionar, aceitar. E não pode inferir que ele aceitou. É complicado. As análises de dados têm que ser anonimizadas. Você não pode mais publicar essas informações ao bem querer. E aí, é claro, que a segurança da informação também houve um ajuste. Porque a gente não está falando de segurança da informação agora. Nós estamos falando de segurança dos dados. O que é informação? Informação é um conjunto de dados.
Tanto é que nós estamos falando de Lei Geral de Proteção de Dados e não Lei Geral de Proteção de Informação. Esse é o problema, que nós temos que dar um passo para trás, aplicar todas as medidas que tem dentro dessa infraestrutura, que nós temos há décadas de segurança, de processo, de gestão, e aplicar para dados. E é difícil? Requer estudo, requer análise. Mas isso não é custo, isso é lucro. De acordo com o relatório da Cisco, de 2020, para cada investimento que você faz, você ganha 2,70. Aqui, ó. Para cada dólar gasto em privacidade, as organizações têm retorno médio de 2,70. No Brasil, nós temos 3,3. Supondo que nós somos empresários, gastamos 100 mil, ou para nos treinarmos, ou para adequarmos a nossa empresa. Retorna 330 mil. 70% das organizações disseram que receberam benefícios comerciais significativos. Por que isso, gente? Porque a LGPD fala, tanto o controlador, que é a contratante, e o operador, que é a contratada, respondem solidariamente. Aí eu te pergunto, por acaso vocês vão ser responsáveis pela negligência, imperícia ou pela gaiatice de outra empresa? Você vai responder por isso? Não. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, você acha mesmo que essa relação contratual vai continuar do mesmo jeito? Não vai, gente. E eu te falo uma coisa, as médias e grandes empresas já estão fazendo assim tem um ano e já estão obrigando as pequenas que eu digo 3, 5 pessoas. Se você tem uma franquia, se você presta serviço para uma franquia ou algo nesse sentido, você já está se adequando. Agora, se você está achando que você é dono de uma empresa que não vai chegar em você, tudo bem, eu te entendo perfeitamente. Vai ter. Assim como tem os taxistas, hoje, que não migraram para uma plataforma de mobile e que acreditam ainda que aquele ponto fixo ali, que as pessoas vão naquele ponto fixo, ok, até porque ainda existe. Mas você concorda comigo que daquele 100% de 10 anos atrás que ia num ponto de táxi ali, hoje deve ter 10, 20% no máximo? Porque eu estou aqui no meu prédio e eu quero descer aqui, eu quero que o taxista me pegue aqui. Eu não quero me deslocar até ali. E é o que acontece com a privacidade. Se você não se adequar, não tem importância. Naturalmente, se você não se adequar, você não vai ter relação contratual. E aí, 82% das organizações veem a certificação de privacidade como um motivo de busca para a conformidade. Muito bem. Outro ponto positivo. De acordo com esse relatório, melhorar a transparência sobre as atividades de processamento, visto que as empresas precisam ser claras, diretas sobre o que estão fazendo com os seus dados e por quê, melhora a relação com o titular. Duvida? Quando a gente passa em frente a um restaurante, e aí a gente olha assim, meio sujo, olha assim a cozinha meio de longe, assim, aquela porta que foi meio aberta ali pelo garçom, e aí você vê a cozinha meio suja. Você vai ficar lá? Muito difícil. É o que acontece com a privacidade. Se eu sei que eu tenho uma relação com o aplicativo, com o site, com uma empresa, e eu sei que ela está vendendo esses dados e que não me dá garantia, desculpa. Tem outra empresa que está querendo meu dinheiro. Estou mentindo? Obter certificações externas da privacidade, como ISO, Shield, CBPR, BCR, tem tornado fatores importantes no processo de compras por simplificar a devida diligência. Nós estamos falando aqui de due diligência, de auditoria. Claro, isso é um processo natural e obrigatório. Como é que você vai responder solidariamente para uma empresa que não está prestando? E aí você vai acreditar, porque o cara é bonitinho, você vai acreditar nos meus olhos azuis, no meu cabelo loiro, que não tem nem olhos azuis, nem cabelo loiro, estou até sem cabelo.
Claro que não. Vocês têm que acompanhar. Isso é dinheiro, isso é reputação que está em jogo. Ir além do mínimo exigido, aplicado pela lei. A privacidade é o imperativo do negócio. Acabou a conversa. Acabou. Não existe mais meia coisa. Agora é ou não é. Se você não implementar, você vai perder negócios. Você não vai ser contratado. Se você não se adequar como profissional, se você não se capacitar, você vai perder negócio. Quando você sentar numa relação, quando você está numa reunião para discutir sobre o tema, você vai ter base de quê? Conhecimento de quê? Portanto, desenvolver governança e responsabilidade corporativas fortes para os públicos internos e externos e maturidade dos seus negócios é fundamental. Outras coisas boas que a gente tem que trazer. Vamos falar de indicadores internacionais? Esses daí são dados de 2018 e 2019. Quais são as certificações que nós temos que tirar? É claro que, você lembra que eu falei no começo da nossa conversa que a ISO 27701 foi criada em dezembro de 2019, por isso que ela não está nesse relatório. Mas a 27001, que é a base da 27701, está aí, e só crescendo. Aí eu te pergunto, cadê a certificação da ECZIM? Cadê a certificação da EPP? Lembrando que esse documento é do próprio EPP. Estima-se estima-se que cerca de 500 mil organizações já registraram DPO em 18 meses na vigência da GDPR. O que eu quero dizer com isso? No bloco europeu, gente, é composto a população é 513 milhões de pessoas. E se a gente pegar aqui, em 18 meses foram registrados 500 mil, no Brasil, que tem 200 milhões, possivelmente vai ter 200 mil DPOs. Fazendo uma analogia, é claro que isso antes do Covid. Ou seja, se você é empresário, isso é um diferencial para você demonstrar conformidade. Diferenciado do seu concorrente, que não está se adequando ainda. Ou que o processo dele é mais moroso. Talvez por um apetite de negócio, talvez por questão financeira. Para você que é a pessoa que quer se capacitar, tem vaga demais para vocês. Quem está no mercado não está dando conta. 48% das empresas, dos GPOs, dos encarregados pelo tratamento de dados, tem certificação, tem um MBA, tem um mestrado em privacidade. Quase todos os entrevistados, 90%, relatam que suas empresas confiam em terceiros. Opa, em operadores. Mas a gente está falando de relação de responsabilidade solidária. Na GDPR, quem responde lá é o controlador. E aí cabe a ele entrar contra o operador. Na nossa LGPD, os dois respondem solidariamente. Pior ainda, que se você fosse um operador, você não podia chorar ali, tentar fazer um negócio, aí a reputação ia ser pelo controlador, né? E aí você podia se esconder. Não, não pode mais. Os dois respondem. De novo, você acha que uma empresa vai fechar contrato com vocês por causa disso? Gente, eu acompanho isso tem mais de ano. Eu estou vendo gente perdendo contrato. E não é por causa do Covid, não. É porque existe uma gestão de cadeias nesse negócio. O controlador, em um certo momento, ele é operador. Ele presta serviço para alguém.
E essa outra pessoa, que é uma média e grande corporação, está exigindo dele. Então ele se adequou. E aí agora ele está exigindo os pequenos. E cadê os pequenos? Ok? Mais da metade, 56%, nomeou a localização dos dados pessoais não estruturados. O que é isso, Rabelo? São dados de fotos, vídeos, áudios, twitters. São dados que não têm certa estrutura. Ou seja, um software não consegue identificar isso. Tem que ser analisado de forma. Ele consegue pegar, a sua grande maioria consegue. Mas o software não consegue ir no WhatsApp das pessoas, não consegue no drive no pendrive das pessoas. Então, é necessário um profissional qualificado. Como a questão mais difícil de responder às solicitações de acesso aos titulares. E aí vocês estão preocupados em responder os titulares. A estatística mostra o contrário, de que é a operação que é o grande problema. Responder titulares é fácil. O problema é você arrumar sua casa para poder mostrar esses dados para o titular. Precisa de profissional qualificado. Vocês, como CEO, como superintendente, diretores, vocês precisam, no mínimo, de entender o conceito para tomada de decisões. E aí é claro que nós estamos falando de um carregado, que é o protetor de dados. Por isso que, desde 2001, tem a regulação 41, a regulação 45 de 2001 da GDPR foi a institucionalização do encarregado de proteção de dados, o famoso DPO. Então, desde 2001, esse cargo de encarregado de proteção de dados não é um cara a mais que foi criado, essa função. Essa função está sendo discutida há 19 anos. Por isso que não existe uma resposta do tipo pode ser ouvidor, pode ser profissional de TI, pode ser um advogado, está tendendo a ser isso. Gente, não existe isso. Nos órgãos públicos, na esplanada, no executivo, está se tendendo a ser ouvidor. Mas é claro que tem conflito de interesse. E como é que eles vão lidar com esse contexto? Tem que ser pensado. E agora vamos falar das coisas que de fato impactam. Beleza. Se a empreender no estado atuante, por que as empresas podem ser multadas? Estão acontecendo tem 2 anos. Simples. Porque o artigo 5 da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, inciso 10, fala que a própria privacidade já era tratada. São violações, são invioláveis a intimidade, a vida privada e patati patatá. Nós temos outro instrumento jurídico, o Código de Defesa do Consumidor. Em seu artigo 42 já falava que os consumidores têm direito ao acesso do registro. E por que as empresas não faziam? Nós estamos falando de 30 anos de Código de Defesa do Consumidor. Agora a LGPD veio para dar mais força para o Código de Defesa do Consumidor. Tem um Código Civil, ou seja, isso aí é um dano civil, dano moral. A partir do momento que eu posso recorrer de forma administrativa para a NPD, que não está atuante, que não está funcionando, eu posso ajuizar as ações, que eu vou falar já nesse ponto. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Quando a gente coleta dados de uma criança, nós temos uma escola, nós temos jovens que votam de 16, 17 anos, registros em shopping de crianças. E aí, a própria LGPD fala que existe um tratamento diferente, uma coleta, um processo diferente. Nós temos a Lei de Acesso à Informação. Em que momento que os dados que são prevalecidos se enquadram na Lei de Acesso à Informação? Em que momento que se enquadra na LGPD? Eu sei a resposta. Lei Carolina Dickmann, Marco Civil da Internet, 2014. E quem está atuando, sendo que a NPD está aí, sendo estruturada ainda? O Ministério Público, Senacom, por meio do Ministério da Justiça, os tribunais, PROCONs. E aí, para
onde vai a multa? Só para título de informação. Vai para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Muito bem. Nos próximos 2 slides, não vou causar terrorismo, não. Eu só quero demonstrar para vocês que, de fato, já está acontecendo muitas multas com base dessas outras leis. É claro que o juiz já está trazendo a LGPD em todos esses contextos. Aqui eu tenho 10 exemplos, Google do Brasil, a Oi que foi processada, a TIM, o Banco Pan, o Facebook, o Decolar.com, CIA, Banco Inter 2 vezes, hein? Foi em 2018 e agora em 2020 de novo. O Sabor IP lá, promoção do IP, Netshoes. Eu tenho certeza que muita gente aqui se enquadrou no contexto. Pois é, o dado de vocês foi violado. Não estou acreditando em mim, não? O Ministério Público do Distrito Federal tem um recado para vocês. Essa matéria é do dia 27/8. Nem 30 dias atrás. Eu vou ler para vocês. Agora, com a entrada de vigor da LGPD, o Ministério Público ganha poder, segundo o coordenador Frederico Bemberg. Fantástico esse cara. A autoridade nacional vai nascer fraca ainda, porque suas prioridades nos primeiros anos serão estruturais. Normal. O Ministério Público já tem know-how por conta de 20 anos de investigação sobre vazamento de dados, lavagem de dinheiro e etc. Desde 2017, o Ministério Público do Distrito Federal abriu mais de 50 investigações sobre vazamento pessoais e, de acordo com o Bemberg, algumas culminaram em acordos. Um caso deles é o Netshoes. E aí vem a frase: com a LGPD em vigor, essas medidas ganham força. E mesmo as empresas que já investigadas podem ser investigadas novamente. A fonte está aqui. Vocês vão continuar brincando? De não se capacitar? De não achar que não tem demanda? Ou para os empresários do tipo, não vou implementar? De novo, não é só isso não, gente. Os titulares já estão buscando. Olha aqui, 21/9. É claro que, olha o assunto, proteção da intimidade e sigilo dos dados. E aí, eu tenho um amigo, o Carlos, levantou um ponto muito interessante, advogado, levantou um ponto muito interessante, que esse valor aí da causa é muito baixo, vocês concordam comigo? Porque um dano morais varia de 2 mil a 8 mil. O que o cara fez, inteligentemente? Protocolou, peticionou. Vou botar só R$1.000, porque se ele perder, ele paga um valor baixo. Se ele ganhar, ele tem jurisprudência, ele já tem o formato do processo. E aí ele vai pegar isso e transformar em massa. Ele pode pulverizar isso para todas as empresas. Você tem meus dados? Cadê meus direitos? Eu quero acesso a essas informações. Você tem que dar informações de forma imediata. Se for todos os dados completos, você tem até 15 dias. Mas a pergunta que tem meus dados aí, e aí se a empresa mentir, e aí a pessoa tem um e-mail, tem uma ligação, tem uma BINA, tem alguma coisa nesse sentido que comprova que de fato aquela empresa tem, é fato. Comprovou que de fato ele tinha. Grava a gravação e protocola. Olha, ele mentiu. Ele não permitiu que eu exercesse meu direito. De novo, essa consulta foi feita no dia 24/10. Hoje, né? Hoje. Reclame aqui. Eu pesquisei só a palavra LGPD. Gente, eu tenho centenas de empresas que já estão sendo reclamadas. Isso é reputação. É verdade mesmo que vocês estão querendo perder dinheiro em relação a isso? Já está acontecendo. É direito de todo mundo. Ações do governo. O governo já está, anos-luz. Enquanto vocês estão discutindo sobre a ANPD, vai criar, a LGPD vai vir, não vai, oncovô. Vou começar a falar aqui uma Bíblia.
Decreto 10.046, de 10 de 2019, dispõe sobre governança e compartilhamento de dados. Portaria 26/9 de 2019, glossário de segurança de informação. Banco Central fez a circular 3979, que melhora a resolução 4658 do Banco Central, que fala sobre riscos cibernéticos voltados a dados. Decreto 10.222, de fevereiro de 2020, aprova a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Resolução 2, de março de 2020, dispõe sobre orientações de diretrizes da categorização de compartilhamento de dados. Resolução 04, de 14 de abril. Esse é o que eu uso aqui para o nosso negócio. Ele cria o comitê de governança, disponibiliza boas práticas, instrui a estratégia de governança digital até 2022. Decreto 10.332, em abril de 2020. E aí, esse decreto fala que estabelece métodos de adequação em conformidade com os órgãos de proteção de dados até 2020. Daqui 3 meses, tá bom? Tá acabando daqui 3 meses. Estabelece plataforma de gestão de privacidade da informação. Estabelece plataforma de gestão da privacidade. Uai, você acabou de falar no começo da live que a ISO 27701 é plataforma de gestão de privacidade da informação. Entendi. Você acha mesmo que o governo está esperando a NPD para regular alguma coisa nesse sentido? Você lembra que eu falei do Privacy Shield, agorinha, que ele foi invalidado? Aqui, ó, matéria do IAPP. Matéria do IAPP. Aqui, ó, fonte. 13 de agosto. O próprio IAPP reconhecendo que a ISO 27701 é o controle adequado, que estende as cláusulas contratuais padrões, porque por si só as cláusulas contratuais padrões não dão garantia. E vocês achando que contrato por si só não dava garantia, né? O próprio IAPP recomendou. Por que o IAPP não falou deles? Por que eles não recomendaram que a nossa metodologia dá garantias? Exim. Essa é a matriz de literatura. É onde ele traz os capítulos, a referência com a GDPR e o reconhecimento da 27.701. Mas a ISO 27.701 são 49 controles. Temos 49 itens aqui? Não temos, né, gente? Então ela também não está em conformidade. Se vocês acessarem esse site gov.br e vocês fizerem um diagnóstico de adequação da LGPD, é uma enquetezinha muito simples, que o próprio governo disponibiliza para os próprios órgãos. Fazer o nível de maturidade da organização. Dar caminho, dar norte e tudo mais. Muito legal aqui, tá, gente? E aí, na pergunta número 2, eu coloquei não adota de propósito para que ele me gerasse a resposta. E aí, quem está aqui embaixo? Isso é um anexo. Isso é uma seção. Portanto, não cabe a gente falar de Exim e APP para implantação de LGPD, não. Acabou essa argumentação. Para LGPD não existe isso, não está em conformidade. Todos os entregados para você construir no modelo de Exim e no modelo de APP, até o dia 4 de abril, a resolução 4 de 14 de abril, acabou. Depois do dia 14 de abril, existe uma outra determinação, outra diretriz. Chega de falar dessas duas metodologias internacionais que eu também utilizava. Tanto é que eu sou profissional de PO pela Exim. Mas para LGPD não adequado. Não dá mais. Rabelo, me prova. Pega o guia práticos na página 44, 45. E aí você vai ver que recomenda-se uma utilização de framework. Portanto, não serão requisitos de boas práticas internais disseminados pelo mercado. Ou seja, essas metodologias de implantação internacionais que até abril, eu concordo que todos nós estávamos seguindo, não é mais válido, visto que não terão serventias e provocarão um estado de não conformidade à luz da 13.709, que é a nossa LGPD. E mais,
Essas normas trazem documentos extras. A ISO 27701 traz documentos extras que as duas metodologias não estão em conformidade. Cuidado, gente. E vamos falar de gestão de estratégia? Vamos falar do nosso objeto, da nossa aula? Esses slides aí foi para destruturar, de fato, os conceitos que está sendo vendido de forma errada. Implante LGPD em 24 horas. Vamos fazer Canva, Scrum ágil e implantação de LGPD. Não existe isso, gente. A gente precisa criar um comitê, um planejamento estratégico, faz as suas visões, verifica as suas regulações internas e externas, define os objetivos de implantação, aonde você quer chegar, e aí define o plano de ação. Você acha mesmo que um projeto ágil que te entrega em uma semana vai estar em consonância? Não vai, né? E aí, quando a gente fala de diretriz do Ministério da Economia, nós estamos falando de só isso. Porque a ISO 27701 é um guarda-chuva que traz todas essas recomendações. Quando você lê na LGPD medidas técnicas e organizacionais, nós estamos referenciando a 27701. É essa expressão que correlaciona a esse site, que correlaciona a essa ISO. Quando a gente fala de framework, que a gente acabou de falar no slide anterior, nós estamos falando de 29100. Quando a gente fala de gestão de risco de negócio, porque isso é dinheiro, isso envolve negócio, nós estamos falando de ISO 31000. Quando a gente fala de gestão de risco de dados, nós estamos falando de 27005. Assim como a gente fala de relatório de impacto de proteção de dados, o próprio guia recomenda a gente ler o 29134, que é o famoso DPIA, que a gente chama pela GDPR, ou PIA. E aí você tem os controles. Eu estou falando de forma diretriz aqui. E agora nós temos os controles. A 27002 são 114 controles que você tem que adequar. É muito controle. Sou obrigado a implementar todos? Não. Calma. Existe plano de ações para isso. Estratégias de adequação. Também não é um desespero. E aí, quando a gente fala de identificação de dados pessoais, nós estamos falando de ISO 29151, que está lá no guia, na Resolução 4 do Ministério da Economia. Resolução 4 de 14 de abril. Isso tudo está lá mapeado para vocês. E vocês estão achando que é tudo simples. É só fazer a instalação de um software, next, finish, e resolveu. Mas muitas empresas têm soluções em cloud. Um data center, migrando, que seja um repositório, que seja um Google Drive, um Microsoft One, que seja alguma coisa nesse sentido. Vocês têm. Vocês têm que adequar isso aqui, ó, 27.017 e 018. Está nas diretrizes. Ninguém te falou isso, né? Aqui, as estruturas da informação entra dentro do sistema de gestão de privacidade da informação, onde são 31 controles que o controlador deve ter, 18 que o operador deve ter, mais os 114 provenientes de 14 seções do 27.002, 001 e 14 controles que vêm do 002. É simples? É fácil? Não. Mas nas nossas aulas vai trazer isso tudo. No dia 13/10, nós vamos trazer essas informações todinha mastigada. Eu vou entregar para vocês os elementos, um checklist de como vocês fazem essa relação de contrato entre o controlador e o operador. É uma tela com 9 itens para vocês selecionarem. Vocês vão pegar um contrato e verificar. Tem isso, tem finalidade, tem propósito, tem aquilo, tem isso. Pronto. E é isso. Ou seja, seus contratos estão em padrão em consonância com a 27.701. Eu vou entregar mais de 30 checklists para vocês mapearem isso, essas informações. E aí nós estamos falando de prestação de serviço. Para vocês levantarem essas informações, nós estamos falando de accountability, de responsabilização. Então, nós temos um nível de maturidade. Não é simplesmente, a partir de hoje, vamos implementar, daqui uma semana está pronto. Não, gente. Existem passos de maturidade, de cooperação e tudo mais.
E, Rabelo, como é que eu correlaciono a 27.001 com a LGPD? Te dou até mais na aula. Eu vou correlacionar 27.701 com a lei específica. Eu vou dar para vocês o artigo. A gente vai até brincar. Dos 65 artigos, vocês vão falar assim, eu quero saber do 42. Eu vou falar assim, olha, se lembra daqueles 114 controles da 27.002, da 31 controles que o controlador deve ter, dos 18 que o operador deve ter, juntando isso tudo, são os controles A, B, C, D, 4. Vou te dar os números. Nós temos mapeado todos os artigos com todos esses controles. E, ao contrário, também nós temos todos os controles para saber se eu apliquei esse controle, qual lei, qual artigo que tá adequado. E nós estamos falando de decisões estratégias. Nós temos que tirar indicadores, métricas e tudo mais. Na nossa aula vai ter isso. 35 indicadores, onde vamos trazer indicador de medida. A cada indicador desse, um formulário tem o indicador de medida, a necessidade da informação da diretoria, medida, ou seja, o percentual de análises críticas, a fórmula ou pontuação, a meta de implementação, a frequência que isso deve ser analisado, quem são os envolvidos, quem que é a fonte dessas informações, o formato da comunicação, para o Borders. Ninguém está inventando, não. Boas práticas está sendo implementado, mastigado. Eu não vou filosofar do tipo, vamos esperar acontecer o problema e a gente começa a ter histórico de problemas para a gente começar a inferir, deduzir um erro e aí a gente tentar achar uma solução. Não, já existem boas práticas. E digo mais, vai ser apresentado 70 indicadores voltados para a privacidade. Simples. Ninguém leva isso. Porque essas metodologias internacionais não trazem isso. O objetivo é fazer com que vocês sejam um empresário de tomada de decisão correta, para que você não perca dinheiro. Da mesma forma, o objetivo dessa turma é fazer com que você saia capacitado, com base legal, com fontes, e não eu acho, eu quero, eu entendo. Eu não entendo nada. Existe uma conformidade, compliance. Existem orientações. Nós temos que seguir. Simples assim. E é claro que o objetivo é a gente trabalhar fazendo uma comparativa com a análise de SWOT, que está no livro do Sun Tzu. Concentre nos pontos fortes, que é o que a gente está levando para vocês. Reconheça as fraquezas, que de fato a jornada é grande. Não é difícil, já tem a receita da Ana Maria Braga pronta. Está tudo pronto. É pegar e implementar. É claro que nós vamos ter algum ajuste na cultura organizacional. Se o seu nível de maturidade da organização é excelente, vocês implementam isso rapidinho. Será apresentado para vocês um planejamento, um project para vocês das fases de que executar. Para que vocês têm que reinventar? Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se tem uma jornada com menor tempo, mais preciso, que te gera a conformidade na sua plenitude, por que eu vou pegar de fulano, do ciclano, de uma outra empresa, não sei de quê, do cara que inventou? Agarre essas oportunidades. O IBMEC está trazendo isso para vocês. E protejam contra as ameaças. Porque nós estamos falando de dinheiro, de reputação, de emprego, de oportunidades de negócio que nós vamos gerar. Porque se sua empresa estiver em conformidade, as outras empresas vão te contratar. Os titulares dos dados, o paciente, o cliente, o consumidor vai te procurar. Ok? Eu acredito que eu consegui transferir para vocês esses conhecimentos. Não existe segredo de sucesso, gente. Não existe varinha mágica de implantação de LGPD. O que existe é uma preparação, é o resultado de uma preparação,
um trabalho difícil e com a aprendizagem, com as falhas. As falhas já foram mapeadas, nós já temos boas práticas. As outras empresas já falharam. Vamos pegar só a parte boa do bolo e executar? Acho que era isso. Eu queria mostrar para vocês. Dúvidas? Deixa eu abrir no WhatsApp. Perguntas? Marise Mendes. Será abordado LGPD no setor público? Sim, Marise. E a minha especialidade é de serviço público. Inclusive, hoje, eu estou ministrando um curso para o TRE de São Paulo. Há um mês atrás, o serviço público para o TSE, Tribunal de Contas, em breve, eu digo 2 semanas. André Galvão, na visão do senhor não, né, André? Você acabou comigo, bicho. Não é só porque o meu cabelo tá caindo. Você está falando que eu sou senhor, né? Estou brincando, André. Qual o caminho a ser feito para dominar o assunto fato? Sou da área de TI. O encarregado de proteção de dados, ou seja, o DPO, na resolução 45 de 2001, não definiu qual que é o melhor perfil. O que definiu é ter uma boa experiência, ter uma boa bagagem em tecnologia de informação, uma boa experiência na área jurídica e relações com as pessoas. Porque ele vai responder à autoridade nacional, ele vai responder por titular e ele vai ter que implementar, de fato, dentro da organização. Ok? Vamos subsidiar muita coisa para vocês. Vocês estão vendo, né? Tem muita jornada bacana para vocês, tá bom? Caio Martins, qual o percentual a LGPD tem na ISO 27000 e quais são as diferenças? Muito bacana. Participa da nossa aula, você vai saber. A LGPD recomenda uma metodologia, que é 27.701. É 100%. Agora, quais são os controles que você vai implementar depende da organização. Por exemplo, a sua empresa desenvolve software, então, para a área de desenvolvimento de software, por exemplo, a minha empresa é de um açougue. Ela desenvolve software, que é uns controles? Não. Então, você não implementa, desses 114 controles da 27.002, você não precisa implementar. A gente marca de que não atende a finalidade. Ok? Marisa Mendes. Os artigos que prevêem a multa estão com vigência suspensa por enquanto, só até 21. Pela NPD, Marisa. Esse é outro erro que está acontecendo. Multas administrativas pela NPD. Concordo com você. Mas quem falou que pelo judiciário não pode? O mercado está sendo focado por uma coisa completamente errada. Até porque, conforme o próprio recado do Ministério Público do Distrito Federal, aquele print que eu dei para vocês do jornal, o Ministério Público está doido para processar as empresas que estão violando, que não estão se adequando. Ele não está nem preocupado com a NPD. A NPD é o de menos. Eu acho que vocês, como empresários, vocês deveriam saber de que o problema é a justiça. Que danos morais transita de 6 a 8 meses no máximo. O que mais? Pergunta, André Galvão. Parabéns, muito esclarecedor. Quais são os detalhes dessa capacitação? Vai falar sobre o setor público? Vou sim, André Galvão. Uma das especialidades, até porque parte desse público é de Brasília, pessoas de Brasília, e é uma força muito grande. E tem empresas que fazem relação com o serviço público. E eles têm que ajustar as suas relações. Até mesmo para os contratos que estão vigentes. Você concorda comigo, André, que por mais que uma empresa hoje está atuando dentro de algum órgão, ela tem, no mínimo, independente do controlador, do órgão ter demandado essa função, ele tem, no mínimo, 18 controles da operador para adequar. Ou seja, treinamento, conscientização, capacitação, ajustes na proteção das informações do cliente. Mas eu sou outsourcing,
o meu contrato ali é com faxineiro. Não interessa. A faxineira pode ver um papel ali em cima. Como é que ela se comporta referente a isso? Se ela vê um papel com dados pessoais no lixo, tem que triturar, ela tem que passar por capacitação, ela tem que entregar para os amigos de segurança da informação, ou para a ouvidoria, ou para a equipe de compliance, ou para o advogado. Isso são procedimentos, são métodos. Não é assim. Vamos lá, gente. Dúvidas? Dúvidas por quê? Sabão, RP. Pode sim passar referência para o seu setor. Marisa Mendes. Que mais? Tem mais alguma informação? Estou no YouTube. Tem mais alguma informação, gente? Ok. Obrigado. Eu espero encontrar com vocês no dia 13/10. Peraí, pausa. Jonatas Fernandes. A formação atual do DPO-EXIM não capacita o profissional para a implementação da LGPD? Não, Jonatas. Capacitava até abril. Conforme os fatos que eu trouxe para vocês, houve uma mudança de entendimento a nível de governo federal. Até porque já é institucionalizado no governo por décadas a ISO para implantar. E aí é óbvio que é um processo natural o próprio governo institucionalizar a ISO 27701, que é voltada para a privacidade. Portanto, mesmo que a NPD ainda não chancelou isso, o governo federal já determinou que a esplanada toda seguisse a implantação à luz da 27701. Conforme eu demonstrei na tela agora, a matriz de literatura do EXIM, que é o do GPO lá, ele não adequa, ele não preenche todos os controles da 27701. Próximo item. Qual seria a trilha de treinamento para a LGPD? Para capacitar. Não, veja bem. O GPO, a certificação de GPO é muito válida, porque você demonstra para o mercado do Brasil que você é um profissional reconhecido em 130 países. Ponto. Mas se você começou uma jornada hoje, já implantando LGPD, à luz da EXIM ou à luz da IAPP, pare e ajuste. Ok? A LGPD não trouxe a certificação ideal para ISO 27701, mas a própria ISO tem tem a sua certificação. Tanto é que eu sou ISO 27701, líder implementer. Ok? Então, eu tenho um título de DPO para trabalhar em empresas multinacionais que precisam adequar a GDPR e a LGPD no Brasil, e eu tenho a LGPD pelo fato de eu ter a ISO 27701. Conseguiu entender a minha estratégia? Qual seria a trilha de treinamento e implantação? Jonathan, a trilha é de dia 13/10 pelo IBMEC. Nós vamos fazer um curso de 30 horas, onde eu vou trazer tudo isso para vocês. De como é que faz essa jornada. E na prática. Ok? Marisa Mendes, live, obrigado. Por isso, esses cursos estão ficando mais baratos atualmente. É claro, Jonas. É claro que ninguém está divulgando essas informações. Até porque também tem a questão do DEME, tem o TI Exames que está prostituindo tudo, enfim. Né, enfim, não tá ético aí essa relação, entendeu? Professor, qual a sua visão sobre empresas de Big Data? Fernando Rocha. Qual é a base legal para continuar atuando? Uma das soluções é a anonimização. A outra é você fazer categorização delas. E aí eu vou trazer para vocês que a categorização não é dados sensíveis, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A lei traz isso.
Mas você concorda que eu acabei de falar para vocês que dados de criança, existe um controle melhor, mais restritivo? Opa, então isso é mais um rótulo. Você já tokeniza essa informação. Já é uma outra categoria, concorda? Então, assim, isso tudo, eu vou trazer para vocês, acho que são 7 tipos de categorias de dados e informação para facilitar vocês. Mecanismo de controle de acesso para dados, como vocês fazem para vocês trilhar um projeto desse. Está no nosso projeto já. Boa noite a todos. Professor, será possível disponibilizar os slides para o estudo? Sim, Ana Júlia. O curso será apenas presencial? Não, Sara. O curso é online. De qualquer lugar do Brasil você pode assistir. Ok? O curso é online. Eu quero dominar o assunto. Qual o caminho que eu devo fazer? Estou terminando após Direito Digital e Compliance. André, você já está no caminho certo. Você é de TI, está fazendo uma pós-Direito Digital e Compliance, e o caminho é fazer esse curso de dia 13/10. Por que esse curso? Porque eu vou te dar todo o subsídio para vocês, de teoria a práticas, à luz da 27.701. Simples assim. Ok, gente? O que mais? Só isso, gente? Ok, gente. Obrigado. Esse vídeo está gravado aqui no YouTube. Compartilhe isso com um amigo de vocês. Demonstre isso para os diretores da sua empresa. Pede para ele gastar 1h20 sobre isso. Compartilhe com os seus amigos, chame eles, venha participar dessa cultura da privacidade que está engatinhando ainda no Brasil. Nós temos muito trabalho, seja como empresário, seja como um consultor, para implantar. Obrigado, gente. Sou médico e agora estou cursando Direitos do IBMEC São Paulo, área da saúde. Área da saúde, Magali do céu. Vocês têm muitas regulações, muito cuidado. É lógico que, naturalmente, vocês já tratam da saúde, né? Vamos lembrar o caso da Marisa, da mulher do Lula, né? A ex-mulher do Lula, que quando ela deu entrada no Sírio-Libanês, salvo o melhor juízo, depois de 1 hora, todos os exames dela estavam publicados na internet, né? Sou da saúde como banco de dados, eu uso sistemas internacionais como Redcap, é usado por muitas instituições. Como será a adequação de GPD? Depende. Nós temos que conversar sobre isso. Não estou entendendo. Eu preciso aprofundar um pouco como é que é essa relação entre eles, se vocês estão só consumindo essas informações, se vocês definem uma finalidade. Não consigo te responder por aqui. André Galvão, obrigado, excelente. Obrigado, André. É isso, gente. Obrigado. Acho que foi satisfatório e estou à disposição para alguma coisa. Eu espero que a gente se encontre, nosso curso EAD online no IBMEC no dia 13/10. Obrigado. Boa noite.